Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, dessa vez pelo canal do Golfinho Amigo. E hoje nós vamos conversar sobre inteligência, e saúde emocional. Vamos receber a participação da Tatiane. Ela é a nossa consultora da Escola da Inteligência, também é psicóloga. E a gente vai conversar sobre o desafio de educar filhos emocionalmente saudáveis em tempos de crise. Então, temos muito papo para hoje. Espero que vocês curtam bastante, participem, coloquem aí as suas perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Agradeço a presença de vocês, a participação de todos. Muito bom vê-los aqui. Reconheço professoras que já estão chegando, algumas mães. Boa noite, Regiane, Maraísa, Gisele. É um prazer ter vocês aqui. Vamos aguardar a presença da Tatiane para a gente começar o nosso bate-papo, que tem tudo para ser bem legal hoje. Deixa eu enviar um convite para a Tatiane. Vamos ver, daqui a pouco ela chega aqui com a gente. Boa noite a todos. Olá, Meriene. Vamos conversar hoje sobre saúde emocional. Temos muito assunto. Semana que vem a gente traz também uma outra temática. Cada semana um tema novo. E olá! Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bom, Tatiane? Tudo bom, Roberta? Tudo bem, sim. Queria já agradecer a sua presença, a sua participação aqui, dividindo um pouquinho, todo o seu entendimento sobre a educação socioemocional. E mais do que nunca, a gente se vê diante de um grande desafio, com toda essa pandemia acontecendo, e fomos pegos de surpresa, Então, se a educação socioemocional já era uma preocupação, imagina agora o que as famílias estão enfrentando. E graças a Deus, a escola tem a Escola da Inteligência para nos apoiar e continuar oferecendo às famílias uma certa rede de apoio, com as atividades, com as sugestões, com os encontros da família que a gente tem com a Camila Cury e o Augusto Cury. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E os pais, os responsáveis, podem também enviar suas dúvidas e aos poucos a gente vai, tentando responder. Eu acho que é muito importante, antes da gente entrar de fato, no nosso na questão que a gente traz hoje, que é educar filhos emocionalmente na crise, se isso é possível ou não, acho muito importante a gente começar falando dessa inteligência emocional. Não poderíamos iniciar falando disso sem antes esclarecer o que é, como que isso chega na escola, como isso chega nas famílias, porque a escola muitas vezes é o veículo, é o condutor dessa engrenagem aí para que as famílias consigam trabalhar essa educação socioemocional em casa também. Então, antes da gente entrar no X da questão, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho dessa inteligência emocional. Então, explica para a gente, Tatiane, o que é essa inteligência emocional, que a gente ouve tanto falar, para que todo mundo consiga entender. Ok.
Bom, pessoal, primeiramente, né, quero agradecer o convite da escola, né, os nossos parceiros, né, o Golfinho Amigo, Centro Educacional Portugal. A gente, né, já está aí mais de um ano junto, né, nessa parceria. E eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre inteligência, saúde emocional, educação socioemocional, em meio a tantos desafios, né, tantas dificuldades diante do cenário, e a gente tem a oportunidade, né, de falar sobre algo tão importante, né, tão necessário num momento tão crucial. Então, eu agradeço aí o convite, ok? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, mas Tá bom? está Deixa eu dando para tentar, ouvir. Isso. vou tentar ver se dá para ajustar aqui. Eu estou sentindo um pouquinho de delay, mas eu não sei se é o meu, se é o de vocês. Não, eu estou te ouvindo bem. Agora melhorou. Melhorou. Isso. Então, perfeito. Bom, pessoal, a Roberta trouxe aqui, né, a fala de inteligência emocional. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, eu queria trazer para vocês aqui uma definição de inteligência emocional, mas antes de trazer, né, o significado, enfim, da nomenclatura, queria que vocês pensassem se existem emoções boas e ruins. Vocês acham que existem emoções boas? Coloquem aqui para mim sim, não, acho que sim, acho que não. Só para eu ver aqui um pouquinho a participação de vocês. Esperar um pouquinho o pessoal responder. Coloca aí um joinha. Ó, tá. Ainda estão dizendo que tá baixo o seu som. Tá baixo o som? Quando você mexeu, eu não sei se quando você encostou, ele voltou a ficar. Quando você levantou, acho que mexeu no celular, aumentou a sua voz. Deixa eu tentar aqui outro meio. Peraí. Pra ver se eu consigo. Vou trocar aqui Ó, agora ficou bom. Ficou bom agora? Ficou. Eu acho que é só a posição do telefone. Deixa eu colocar assim, para ver se eu consigo. Acho que ela saiu, vou convidar ela de novo. Deixa eu ver. Vamos ver, daqui a pouco ela está entrando aí de novo, está ajustando o telefone dela. Hoje o nosso papo é sobre educar filhos emocionalmente saudáveis em tempo de crise. Vamos refletir se é possível com a ajuda da Tatiene, que ela é consultora e psicóloga da Escola da Inteligência, tá? Vamos ver o que ela vai trazer para a gente de novidade, do nosso interesse, que a gente possa compartilhar, né, com as famílias e com todos aqueles que a gente convive, né? É um desafio, mas é possível. A cada semana a gente traz aqui um participante para dividir com a gente a sua experiência, né? Semana que vem vamos ter outra participação, sempre às quartas-feiras, né, nesse horário das 19 horas. Estamos aguardando a Tatiane entrar. Vou mandar um convite para ela de novo. Acho que ela está com um probleminha lá na conexão. Mas a gente estava ouvindo ela bem. Foi só uma questão mesmo do áudio dela estar baixo. Acredito que ela esteja nesse tempinho ajustando isso. Queria agradecer a presença de vocês, né, as nossas professoras que já estão aí, muitas mães. Vamos ver se a gente consegue conversar com a Tatiene, ela que tem tanta experiência para trazer para a gente, né, tantas coisas boas que vai dividir e compartilhar com a gente. Vamos ver, Tatiene.
cada semana a gente traz uma novidade. Semana que vem nós temos outras participações. Tatiane está chegando. Está chegando, ainda estou sem seu vídeo. Ela já entrou, acho que ela teve um probleminha lá na conexão. Cíntia, obrigado, Cíntia. Muito bom ter você aqui. Tatiane está entrando. Vamos ver. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a inteligência emocional, né, tão importante para a gente, principalmente nesse momento de crise, uma pandemia que pegou a gente de surpresa, né, e que a gente está tentando se adequar da melhor forma a ela, para que ela passe logo. Oi, Tatiane! Oi! Nossa, eu caí, daí eu não conseguia voltar. Eu falei, bom, será que é o som? O que que é? Porque tá dando um delay mesmo, mas não é o Wi-Fi. Até tentei trocar, mas não acho que seja isso. Mas vamos tentar, vai dar tudo certo. Não mexa mais em nada, estamos bem. Então fala, Tatiane, a gente estava conversando sobre o que é inteligência emocional, para a gente poder entrar no nosso assunto. Fala pra gente. Então, e aí eu perguntei para vocês, né, antes da gente falar um pouco sobre inteligência emocional, o que de fato a gente entende sobre emoções. Existem emoções boas e ruins? O que vocês acham? A gente tem emoção boa e emoção ruim? Que a inteligência emocional, ela tem relação, né, total com o nosso gerenciamento das emoções. E é importante entender. Né? Será que a gente veio, de repente, aí com defeito de fábrica? Né? Eu só tenho emoções ruins. Ou será que eu só tenho emoções boas? Na verdade, não existem emoções boas ou ruins. Existem comportamentos bons e ruins. E essa é a grande questão. Então, frente a uma emoção, qual é o meu comportamento? Então, frente a um cenário desafiador, como eu me comporto? Como tem sido aí, né, o meu desenvolvimento, as minhas ações, as minhas relações, né, como eu tenho me relacionado, né, positivamente num cenário que requer muito de mim, né, num cenário extremamente desafiador. Quando a gente fala da inteligência emocional como definição, tem várias definições, mas a gente fala na psicologia que ela está ligada à maturidade emocional. Então, se eu sou emocionalmente maduro, eu tenho uma capacidade de aprender a lidar e gerenciar as minhas emoções. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um termo chamado sequestro emocional. Mas o que é isso, né? O que é um sequestro emocional? É quando, frente a um desafio, frente a uma tensão, eu não consigo gerenciar minha emoção. E, de alguma forma, eu perco, eu perco a linha, sabe? Eu perco o fio da meada, eu perco o equilíbrio. E aí a gente fala, por que é tão importante a gente ter inteligência emocional? Então a gente pode dizer que assim, é mais importante até que o próprio sentimento, seja positivo ou negativo, é a gente saber lidar com ele, né? Esse seria o gatilho, né? A questão da nossa percepção sobre ele e o que nós poderíamos fazer para mudá-lo, né? Para tornar, de repente, o negativo não tão pesado, como administrar isso, seria então o gatilho aí que a gente precisa ter. Exato. Esse é o olhar. Qual é o impacto que tudo isso tem? Eu tenho relações saudáveis ou não saudáveis quando eu consigo gerenciar ou não minha emoção. Então, esse olhar é de autoconhecimento, né? De entender quem eu sou nesse processo, é fundamental. Por isso que a inteligência emocional é tão importante, né, num cenário desafiador como esse. Entendi. Então, a gente
tem que ter essa percepção e entender como pode ser o nosso comportamento diante de um problema, né, de uma questão negativa ou até mesmo positiva. Aí a gente caminha para uma segunda questão. Por que que hoje a gente já tem essa vertente da educação, né, socioemocional tão cedo, né? A gente ouve se falar tão cedo, porque antes a gente quase não falava. Antes, que eu digo, há bastante tempo atrás. De um tempo para cá, começou a falar muito da importância da saúde socioemocional. E aí, a gente hoje já tem ainda a inclusão nesse assunto das crianças cada vez mais cedo, ou seja, na própria educação infantil, a gente já fala sobre isso. Então, mesmo aquelas famílias que têm crianças pequenas em casa, já é uma preocupação, né? Até porque desde cedo aprender a gerenciar essas emoções é importante, né? Sim, por isso que a gente fala que educação socioemocional, ela hoje é fundamental num processo de desenvolvimento comportamental, quando a gente fala de habilidades, quando a gente está falando de socioemocional. Porque a gente tem muitas nomenclaturas, né? A inteligência emocional, educação socioemocional, saúde emocional, inteligência socioemocional, enfim. Mas elas se cruzam. E o que é, de fato, a educação socioemocional e por que a gente precisa inseri-la desde a infância? Porque a gente está falando de um cenário, hoje, desafiador, mas se eu desenvolvo educação socioemocional desde a infância, num cenário como esse, eu vou estar muito mais apto a ser, de alguma forma, nomear e gerenciar as minhas emoções. Então, quando a gente fala da educação socioemocional, é porque hoje ela é um caminho para o desenvolvimento das habilidades, para o desenvolvimento das competências. Por se tratar, por nós, né, nós somos seres sociáveis, né, social, vamos falar da questão da sociedade. Por se tratar de sociedade, eu preciso entender que é importante eu me relacionar com o outro. E para isso, eu preciso saber me relacionar comigo. Então, a gente percebe que quando a gente insere educação socioemocional dentro da escola, numa grade curricular, desde a infância, nós temos aí muitos ganhos. As crianças, desde a primeira infância, elas começam a nomear as suas emoções. Porque é muito difícil quando a criança vem chorando numa birra e você não sabe o que é. Porque ela tem dificuldade de dar nome ao que ela sente. Então, desde a primeira infância, a gente vem desenvolvendo habilidades como pensar antes de agir e reagir, habilidades, né, para solucionar problemas, e aí a gente fala, né, de resolução de problemas, que a BNCC traz como competência. E aí, Tati deu uma travadinha, mas eu acho que eu consigo ir falando aqui enquanto ela retorna. A gente teve a reestruturação da BNCC e a inteligência emocional, ela resgatou, né, e colocou até, de certa forma, como obrigatório para as escolas abordarem essa temática, tamanha importância, né? Então, é um tema que surge não mais recente, né? Não de forma tão antiga, se falava, mas não com essa tamanha importância. E aí a reestruturação da BNCC traz essa obrigatoriedade para as escolas trabalharem a educação socioemocional, tamanha sua importância. Então, espera que de alguma forma isso vai impactar as famílias, porque quando a gente trabalha, né, isso com a criança, de alguma forma ela leva isso para a família. Como que você vê esse impacto, assim, de que forma, até acredito que positiva, porque eu não vejo, né, a gente não enxerga nada de negativo nisso, mas de que maneira essa criança pode acender aquela luzinha para a família e, de certa forma, mostrar a importância dessa educação socioemocional para a família ali? Quando a BNCC ela trouxe uma reestruturação na grade e ela entendeu a importância de inserir desenvolvimento, né, socioemocional,
porque ela olhou o cenário. Então, vamos olhar o nosso cenário, para eu responder a sua pergunta, vamos olhar o nosso cenário. Então, olhando o cenário atual, independente aí da pandemia, nós temos uma sociedade emocionalmente saudável? E aí, eu acredito que boa parte das pessoas vão dizer que não, né? Não temos. Né? Não temos uma sociedade emocionalmente saudável. E por que a importância da gente desenvolver isso a partir, né, do que a BNCC traz para nós? Porque a gente entende que é na escola que a gente vai começar a desenvolver quais habilidades. Porque a gente está falando de gerações. Então, a gente falava lá da geração X, Y, Z, agora a gente já está falando de uma geração alta, né, uma geração inovadora. E aí, o que eu preciso trazer como competência para essas gerações? Então, esse olhar, né, cuidadoso, né, inteligente, vamos dizer assim, da BNCC, fortaleceu, né, a possibilidade de nós entrarmos para desenvolvermos comportamentos, né, desenvolvermos toda essa questão junto à família. Então, quando a gente olha um cenário que é um cenário adoecido, eu preciso entender que quando eu entrar, de alguma forma, eu vou trabalhar esses pilares. Quais são os pilares que a gente trabalha? Então, a gente fala da família, a gente fala da escola, a gente fala do aluno e a gente traz o professor. Quando eu envolvo esses 4 pilares, né, de alguma forma, a teoria da inteligência multifocal, né, fundamentada aí pelo Dr. Augusto, ela traz essa possibilidade de a gente trabalhar esses 4 pilares e ter, de alguma maneira, um cruzar de mundos, para que a gente consiga desenvolver. E aí a gente traz a família para perto, né? Por isso que é importante ter a família, né, como engrenagem aí fundamental nesse processo, né, de desenvolvimento. Então, a gente trabalha família, né, professor, aluno e escola. Então, e aí a gente já aproveitando o seu gancho, né, que você também tocou no assunto professor, tem uma afirmativa que diz assim: desenvolver sua própria inteligência emocional e promover a inteligência socioemocional são 2 das 5 competências do professor do futuro. Então, é como se fosse uma pirâmide interligada: criança, família e o professor que lida com essa criança 4 horas e meia, né, por dia. Então, de certa forma, a Escola da Inteligência ela também se preocupa com essa formação do professor para que consiga atingir lá na frente a família, né? Sim, exatamente. Por que quando a gente fala, né, da família como papel fundamental e a gente entra em 4 pilares inserindo o professor? O professor é o facilitador nesse processo. Então, quando ele entende, né, a importância dele estar bem, né, de ter uma saúde emocional preparada para esses desafios, ele entende que ele está formando, né, enquanto educador, seres pensantes, não é mesmo? E aí, quando a gente olha para esse cenário dentro de sala de aula, eu consigo entender que eu, né, preciso desenvolver ali algumas habilidades como empatia, eu preciso ter vínculo com esse aluno. Por isso que ele, sendo esse profissional facilitador que vai promover a educação socioemocional, é tão importante, né, ele ter esse olhar. Por isso que a gente fala dessas competências, né? A BNCC, ela trata ali 10 competências, mas o professor, ele precisa entender que para que ele desenvolva isso nesse aluno, isso primeiro precisa falar com ele. E aí a gente entra, né, com workshop, a gente trabalha, né, com curso EAD, a gente trabalha desenvolvendo e destacando as competências todos os anos, a gente evidencia, né, em acompanhamento com esses professores, a gente trabalha em circuitos, em fóruns, para que ele entenda a importância de desenvolver competências. Tati, é fácil? Não. E aí a Flávia colocou aqui, ninguém dá o que não tem. Então, esse professor, ele precisa se apropriar disso. Isso precisa ser verdade para ele, para que não se torne pesado ao ele transmitir.
E aí, Tati, a gente volta na questão da família, né? Porque assim como o professor não pode dar o que ele não tem, a família, nesse momento, com ansiedade, com medo, com muita preocupação, ela acaba ofertando isso para a criança, né? De alguma forma, mesmo que de maneira inconsciente, ela acaba transmitindo e ofertando isso. Então, assim, esse equilíbrio emocional que a gente vai entrar agora, né, falando especificamente para a família, da família, é um desafio, né? A gente liga a televisão, é só desgraça, né? Quantos estão morrendo, é uma preocupação com a economia, né? Os pais comerciantes, a família se vendo numa dificuldade econômica, né, emocional muito grande, até para aquelas que já perderam seus familiares. Então, assim, vamos entrar na nossa temática de hoje, já que a gente falou um pouquinho do que seria essa educação, né, socioemocional. Se a gente já tinha uma dificuldade, hoje nos tempos de crise, é possível a gente educar filhos emocionalmente saudáveis? Então, vamos descobrir juntos se é possível ou não é possível, né? Estamos aqui para isso. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre, trazer já uma resposta para vocês, eu queria trazer uma frase do Dr. Augusto que diz assim: os pais que vivem em função de dar presente para os seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam, então, inesquecíveis. Será que eu quero marcar momentaneamente a história do meu filho, ou eu quero que essa história, de alguma forma, né, seja aí, né, seja eterna? Que eu marque e que eu cuide com os emocionais. Até então, porque, Tati, hoje você dá um presente para a criança, de fato é o momento, porque ela brinca ali, né? Passam horas, aquele presente já está largado de lado. Então, acredito que essa memória, ela esteja ligada até a essa importância do presente, né? O quanto dura aquele interesse pelo presente é mais ou menos o tempo da memória. Quando eu compartilho uma história, aquilo ali fica na memória, né? Ela afeta. Eu acho que de repente seria isso, né? Ela já afeta o emocional. Exatamente. Aí a sua fala, Roberto, é fundamental. Quando a gente está falando de marcar o nosso filho. Quando a gente fala desse marco, a gente está falando de conexão. E aí, quando eu falo de conexão, eu estou falando de proximidade. E aí eu entro na questão emocional. Por que muitas vezes educar filhos sempre foi desafiador? Uhum. Mas se eu olhar essa experiência como prazerosa, eu vou ter um outro olhar sobre o cenário, né, como pai, como mãe, né, de educar filhos. Então, quando o Dr. Augusto ele traz essa frase, me chama muita atenção. Pelo seguinte, no cenário como a gente está vivendo hoje, a gente está falando de ser um cenário de crise, um cenário de incerteza, um cenário inconstante, um cenário exaustivo. E aí, eu preciso entender que eu só consigo ser melhor para o outro quando eu sou melhor para mim. Então, muitas vezes, eu estou tentando seguir uma receita de bolo, mas sem antes entender, né, a temperatura da minha panela quando eu vou colocar os ingredientes. Então, é preciso que eu tenha um olhar para mim. E falando um pouco dessa educação do filho, eu queria trazer para vocês o que pode trazer prejuízo e o que pode ser benefício. Okay? E o que pode, Tati, falhou um pouquinho. E o que pode ser, então, benefício. Uhum. Ok? Então, quais são os fatores que podem influenciar negativamente na educação emocional das crianças e dos adolescentes?
né? Vamos falar, então, de maneira geral dos nossos filhos. Primeiro fator que é negativo, superproteção. Quando eu não ensino meu filho a nomear a emoção e proteger essa emoção, ele vai ele vai precisar, de alguma forma, de uma superproteção. Eu estou vulnerável. Então, quando eu superprotejo, eu estou ensinando que ele depende de mim para seguir adiante, né? Então, eu estou super protegendo. É um fator negativo que emocionalmente pode, né, gerar danos para esse filho. Outro fator, ausência de regras e limites. Quem é professor aqui vai entender o que eu estou dizendo. Porque muitas vezes, quando esse filho vai para a escola, é muito ruim estar na escola nos primeiros momentos, e às vezes até, né, um pouco mais extenso. Por que às vezes é muito mais difícil para esse aluno, para esse filho? Porque na casa dele não existe nenhum limite, não existe nenhuma regra. E ele chega na escola e ele tem que passar a entender que para ele se relacionar, ele precisa ter o que a gente fala de limite, regra e combinado. E isso aí, Tati, é tão comum. Quando a gente recebe os pequenos na educação infantil, eles primeiro chegam na escola achando que é um playground, né? Que é um parque de diversão. E aí, quando começam as regras, né? Tá na hora de sair do parquinho, tá na hora de entrar na salinha, tá na hora de ir para outra sala, enfim. Eles se veem, né? Uma dificuldade muito grande de aceitar o não. A gente percebe isso. E muitas vezes eles não querem voltar no dia seguinte, né? E aí os pais vêm com aquela preocupação, meu filho não se adaptou, aconteceu alguma coisa porque ele não quer voltar. E a gente conversa muito sobre isso, né? Para muitos, a escola é o primeiro lugar da socialização, né? É o primeiro lugar em que ele tem que conviver com uma outra criança, é o primeiro lugar em que ele divide a atenção com aquele que está ali liderando, porque em casa é só ele e a mãe, a atenção é toda para ele. E na escola a professora tem que dividir a atenção com outros alunos. E ainda tem essa questão do não, que a gente fala muito no início, até que a criança entenda, né, os limites, as regras. Então, assim, inicialmente, a escola não é muito bem vista para alguns, justamente por esses desafios. E aí é o momento da família apoiar. E muitas vezes a família desiste, né? Eu acho que não está na hora dele entrar na escola, ele está chorando muito. Quando, na verdade, é importante, né? Uhum. E aí, como você percebe, Roberto, que a ausência de regras, de limites, ela afeta no aprendizado não relação. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender é a comparação. Quem tem 2 filhos precisa entender que eles são diferentes, vocês já sabem disso, né? O filho número 1 e o filho número 2 são diferentes. Mas a forma de eu lidar também precisa ser. Eu preciso entender qual é a linguagem de cada filho. E às vezes eu quero usar o mesmo ingrediente para o filho 1 que eu uso para o filho 2 e vice-versa. Então, comparar, rotular, não é nada saudável. E isso pode impactar negativamente, né, a vida dos nossos filhos. E a gente precisa ter esse olhar. Faz sentido? Evitar falar para eles, né? E evitar falar para outros. Porque às vezes falam para outros assim, eu tenho filhas gêmeas e as pessoas perguntam muito quando encontram com a gente. Quem é a quietinha? Quem é a levada? Quem dá mais trabalho? E para você falar isso na frente da criança, reforça, de repente, um comportamento negativo, né? Porque a partir do momento que eu falar, ela é mais levada, ela dá mais trabalho. Eu estou reforçando um comportamento negativo, né? E se minha mãe pensa assim, por que eu vou ser diferente? Então, é uma preocupação
falar isso para a criança e também falar para outros quando a criança está ali ouvindo, né? Exato. E quando a gente tem essa ideia, né, então trazendo aqui um pouco da sua experiência, né, com gêmeos, a gente percebe que, independente do cenário em casa, a gente tem duas pessoas diferentes. E a minha linguagem, ela precisa favorecer individualmente. Tem situações que eu vou trazer para o coletivo, né? Eu vou conseguir, numa fala só, alcançar o meu objetivo. Mas a gente, às vezes, tem um filho que é mais sensível. A gente tem um filho, né, que não tem tanto, quando a gente fala, né, tem tanto controle. E aí eu preciso entender que, de alguma maneira, a minha comunicação, ela vai precisar ser alinhada de acordo com aquele, né, com aquele filho, aquela filha. Então, a comparação é algo muito delicado e que a gente precisa se atentar, porque pode causar aí, né, problemas seríssimos futuros. Outro ponto é a ameaça e a recompensa. Porque a gente fala assim, se você fizer isso, eu te dou aquilo. E se você não fizer, também não tem. Uhum. Bem comum, né, Tati? Bem comum. E aí a gente está falando de filho na educação infantil, de qualquer idade, né, na qualquer idade, adolescência e para lá vai, né? E a gente precisa entender que essa não é a melhor forma de comunicar. Ele precisa entender que ele é responsável pelas suas atitudes. E que qualquer atitude que eu tenha, ela gera uma consequência. Porque senão, o que eu sou? Eu estou induzindo a esse filho que eu entrego um ato se ele fizer tal coisa. E aí é por meio de recompensa. E eu preciso ter esse olhar de que, emocionalmente, isso pode gerar nesse filho uma dependência no sentido de, quando eu entrego algo por merecimento, é completamente diferente de entregar algo por receio ou medo. Qual é a relação que eu tenho com esse filho? É de temor ou é de respeito? E aí, essa relação de ameaça e recompensa tem muito a ver com a questão do respeito. E quando você condiciona a recompensa, o dia que você não recompensar, né, a criança, o adolescente, ele não faz, porque ele entende que ele só precisa fazer se ele receber alguma coisa em troca, né? E aí, como é que vai ser esse adulto no futuro, né? Esse adolescente no futuro, quando ele for adulto, numa empresa, onde ele acha que ele tem que fazer só o que é obrigação dele, e que se ele tiver que fazer a mais, ele tem que ser recompensado. E aí foge ao que a gente espera hoje, né? Das pessoas que trabalham e que buscam fazer o a mais. E não somente aquilo, né, que foi contratado. Então, assim, a gente vê um diferencial muito grande, né, nesses colaboradores que estão proativos, né? E quando você... porque, assim, a gente, quando está ali educando, a gente não pensa muito lá na frente. Mas todos os hábitos que nós temos enquanto adultos foram, de alguma forma, alimentados na infância. Não é isso? Tem um reflexo disso lá da nossa infância. Então, às vezes, uma pequena coisa que você fica, né? Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer aquilo, né? Não existe mais o favor. Ou fazer porque eu tenho a obrigação, eu posso contribuir. E aí ele vai crescer, vai ser um adulto que só vai fazer caso ele veja um benefício direto, né? Uma recompensa para ele. Isso também não é bom, não é saudável, né? Não é nem um pouco saudável. E a gente entra, né, na abordagem aí do reforço e punição, no condicionamento. Eu faço e eu tenho uma recompensa. Se eu não faço, eu sou punido. Mas por que eu faço?
quero realmente obedecer, eu quero, né, uma relação de respeito, ou de alguma forma eu só faço para não ser punido. Né? Então, a gente precisa ter essa visão de ensinar os nossos filhos a terem pensamento crítico também nas ações. Então, por que eu preciso fazer isso? Né? A gente sabe que a geração alta é uma geração questionadora. Né? Acho que 15 anos atrás não tinham tantos porquês como tem hoje. Uhum. A gente precisa, né, entender que é importante a gente ter essa troca com os nossos filhos, né, e trazer para eles por que eles fazem o que eles fazem. A desenvolver esse pensamento, não só o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Faça porque eu estou mandando, faça porque é sim, não, mas é trazer para perto, né? É direcionar. Mostrar a importância, né, daquilo que ele está fazendo, o reconhecimento também, porque a recompensa, ela pode ser positiva quando ela vem através de um elogio, né, através de um afeto, de um carinho, né, e aí pode ser positivo. Exato. E a gente vai entrar nessa questão agora. Falando, então, em contrapartida agora positivamente. Como eu posso educar, então, filhos emocionalmente saudáveis diante de um cenário de crise? E aí, levem isso independente do cenário. Né? Não passou a crise, agora a gente vai fazer... Não, mas levem isso para vocês como uma ferramenta, né? Como algo que vai fazer diferença nesse processo. E aí, a primeira ação que a gente pode ter é desenvolver a empatia, demonstrando, então, amor e atenção. É quando, de fato, eu acolho. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas estou chorando por quê? Eu não tenho motivo para chorar. E aí, a criança, o adolescente, ele vai se calando, ele vai se fechando. Porque aquela emoção que ele está sentindo, para o pai, para a mãe, para o responsável, não faz tanto sentido. Mas se a gente pensar em falando de adolescência, quais eram as suas angústias quando você era adolescente? Por que você chorava? E por que você, né, de alguma forma, se entristecia? Você hoje tem motivos diferentes, né, por conta de um cenário de maturação. Né? E se a gente parar para pensar, a gente chorava tão quanto, e hoje a gente percebe o quanto, de repente, o motivo, com a nossa percepção hoje, era um motivo banal. Mas a gente também já foi criança, já foi adolescente e já chorou muito, né? Por isso essa compreensão é importante. Sim, exatamente. A gente precisa ter, né, essa visão de que um dia eu fui adolescente, né? Um dia eu fui criança. E eu chorava quando um brinquedo, né, quebrava, ou alguma coisa nesse sentido, quando a amiguinho não queria brincar comigo. Eram essas as minhas angústias. E aí a gente, às vezes, diminui a importância daquela emoção. Então, a gente precisa ter esse olhar. Uma segunda ferramenta que é importante é o elogiar e encorajar o seu filho. Você é aquele que encoraja? Você é aquele que estimula? Você é aquele que elogia? É tão importante para o seu filho ter um elogio seu pai, seu mãe. Imagina ele ter um elogio do professor, do vizinho, do tio, da irmã, mas nunca um elogio ou uma palavra de encorajamento do pai, da mãe. A gente sabe que tem um peso muito maior, né? Tem aí, né, uma carga emocional muito maior. Então, é importante a gente elogiar, encorajar esse filho. Outro ponto importante é valorizar o esforço e não o resultado. Porque, às vezes, a gente está falando vamos falar de escola, né? De nota. Uma vez eu estava numa escola e aí a diretora trouxe comigo sobre um pai. E esse pai, ele era bem taxativo, ele era bem redutível e ele tinha uma forma de educar os filhos muito rígida. Então, ele tinha 2 filhos adolescentes, um passou para diversas faculdades nessa região e a outra filha
estava no segundo ano do ensino médio. E aí ela começou a ter notas que não alcançavam o 9 e 10. Ela sempre foi uma boa aluna, né? Falando aí de notas, mas ela era aluna do 8, às vezes do 7, às vezes do 9, mas ela não era o irmão do 10. E aí esse pai fazia comparações. E ele começava a falar para ela, você só estuda. Essa é a sua única obrigação. Por que você não tem nota como seu irmão? Porque assim, você também não vai conseguir chegar a universidade X, Y, Z. E aí ela começou a ver que aquele que deveria valorizar o seu esforço não valorizava. Qual foi a decisão dessa filha? Eu não me esforço mais. Porque para ele 6 e 9 tem o mesmo peso. Então tudo bem eu tirar 6. E aí ela começou a ter uma queda no rendimento escolar. E aí a diretora veio conversar com o pai. E ele falou, não entendo. Ela é inteligente, por que ela não alcança? E aí esse pai falou, como é importante para essa filha você valorizar o esforço dela. E não o resultado. E de repente, Tatiane, assim, essa cobrança, essa carga que esse pai colocou, né, sobre ela, impediu que de fato ela chegasse ao 10, né? Não que de repente ela não tivesse condições de chegar, mas aí você imagina o nervoso dela a cada avaliação, né, a cada processo ao qual ela estava sendo avaliada, de pensar que ela tinha que, antes de mais nada, satisfazer, né, o pai, que esperava dela um 10. Então, são muitas coisas que atrapalham, né? A gente conversa muito também na escola com os pais sobre até que ponto a gente tem que esperar um 10 da criança. A gente precisa que os alunos participem, tenham prazer de frequentar a escola e consigam entender o conteúdo ao ponto de torná-lo útil para a sua vida, né? De fazer com que aquilo ali tenha algum significado para ele, mesmo que ele não entenda ou não aplique aquilo ali de forma 100% numa prova. Essa questão também do desenvolvimento é algo que a gente fala muito, né? Mais importante do que o resultado lá final é o quanto essa criança se esforçou, né? O quanto cada degrau que ela subiu. Então, a gente tem às vezes uma criança que começa o ano com muita dificuldade e é até um pouco normal, porque às vezes de uma série para outra, né, exige uma maturidade, o grau de dificuldade aumenta. Então, geralmente, no início do ano letivo, o aluno está se adequando à nova professora, à nova série, e a gente já vê essa cobrança. E conforme o tempo vai passando, esse aluno vai melhorando. A nota dele, que para a família é tão importante, já vai aumentando. E muitas vezes a gente ouve assim, aumentou, mas não é o suficiente. Aumentou, mas não estou satisfeito. E aí, é o que você falou, essa criança começa a perder o estímulo, porque ela está se esforçando, ela tem melhorado, mas a família não reconhece. Então, a importância de valorizar cada passo, né, seja não só pela nota, mas, por exemplo, uma criança que tem muita insegurança para fazer uma avaliação, que chora, tem criança que acorda doente no dia de uma avaliação. Se na próxima avaliação a gente for trabalhando isso e ela já apresentar menos dificuldade para encarar, mesmo que a nota seja a mesma, isso já tem que ser reconhecido. Se ela acorda mais disposta, se ela se sente mais fortalecida, né, de alguma forma, para encarar esse desafio, isso tudo tem que ser valorizado, né? Sim. E é por isso que é importante a gente entender que nota não atribui valor de esforço. Talvez o 7 ele tenha um valor de 10, mediante o esforço, né, desse filho. E a gente precisa ter esse olhar, né, de entender que ao invés de elogiar a capacidade, ao invés de elogiar ali valorizar só o resultado,
elogiar de alguma forma e parabenizar o esforço que fez. Aí sim, né, a criança ela vai ser motivada, ela vai sempre superar a si mesma. Não é uma comparação com a nota do outro, ou com a nota do irmão, com a nota do primo, né? É uma superação dela, né? É um desenvolvimento dela, independente do cenário, da sala de aula, independente aí dessas relações com quem está à volta. Um outro ponto importante é o desenvolvimento da autonomia. Será que eu dou autonomia ao meu filho? Será que eu estou sendo um pai bússola ou um pai GPS, né, como a gente fala? O GPS é aquele que a gente, né, coloca lá no carro, coloca o destino, chegou no local. Mas será que eu estou sendo bússola em apenas direcionar e trazer para o meu filho a autonomia? Deixar que ele tenha a experiência de vivenciar o caminho? Ou será que eu simplesmente sou o GPS? O que acontece quando o sinal do GPS cai? Eu fico perdido. Será, pai, mãe, quando você não estiver com o seu filho, ele vai ter autonomia para seguir o caminho? Então é algo que a gente precisa entender. A Flávia até colocou ali, fazer com que ele seja o autor da sua própria história, né? E muitas vezes a gente projeta todas as nossas frustrações ou tudo que a gente queria ser, e aí quer conduzir de forma integral a vida da criança. Vai para a escola, tira satisfação com o amiguinho porque falou da criança, enfim. E aí, cada vez mais, ao invés de fortalecer, a gente acaba diminuindo essa criança, né? Como se assim, só eu resolvo. Qualquer problema, porque tem muita mãe, muito pai que fala assim, qualquer problema fala comigo que eu resolvo. Quando, na verdade, eles chegam a partir de uma certa idade que a gente tem que encorajar eles a resolverem, né? Tá, a criança te conta um problema. Então, agora vamos pensar, como você pode resolver isso? Qual seria o melhor caminho para você resolver isso? E aí, troca, né? A família ali orienta, mas espera-se que a criança tome aquela iniciativa e que ela possa voltar lá na escola, resolver, e a família está por perto para apoiar, mas não ser o centro o tempo todo, né? A gente percebe muito no primeiro ano, no segundo ano, é muito comum. Não, mas ele não gosta disso, ele não faz isso. E aí, a criança não tem voz, ela não se coloca. E é muito delicado, porque eu estou ensinando meu filho que ele não pode ser o autor da história, como a Flávia falou. Eu preciso colocar o meu filho, né, dar direção a ele para que ele seja protagonista. Para que ele não dê hoje, nem amanhã, o controle da vida dele na mão de uma outra pessoa. Eu ensino isso desde a primeira infância. Então, a autonomia é importante. Né? Eu não fico esperando que o outro venha reconhecer aquilo que eu fiz. Eu tenho essa autonomia. Outro ponto, a gente já está quase encerrando, é isso? Passou rápido, gente. Deixa eu tentar, então, correr agora. Criticar o comportamento e não a criança, e não o filho. Então, sabe aquela história quando a criança faz alguma coisa que te entristece, você fica, meu Deus, um péssimo pai. E aí você vai lá e fala para a criança, muito feio o que você fez, eu estou muito triste com você. E aí começa a trazer para a criança. E aí a gente, ao invés de falar do comportamento, a gente... Porque a gente não está direcionado, né, a cuidar do comportamento. E sim da criança. Só que a gente então, para dar um exemplo, né? Ao invés de falar você é feio, né? Quando a criança faz uma coisa errada, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Você é feio. O seu comportamento foi feio, né? Assim, o que você fez não foi bonito, mas você pode mudar, né? Você é uma criança boa. E aí, de repente, mesmo no momento que a criança faça alguma coisa de errado, mostrar que você não esperava aquela atitude dele justamente porque ele é uma criança
uma criança boa, né? E aí a gente consegue reforçar mais o positivo do que o negativo. A intenção seria essa. Sim, exatamente. Quando você fala do estar e do ser. Porque quando a gente fala para o filho, você é, eu estou dizendo que ele é o comportamento. Isso. E aí eu estou, né, de alguma forma, sendo nem um pouco inteligente nesse momento. Então, a gente precisa entender que quando ele faz alguma coisa, se ele for pequeno, abaixe, olha no olho, diz para ele, o que você fez não foi saudável. A gente fala isso na escola da inteligência, né? Esse comportamento, essa atitude, não é uma atitude saudável. Mas eu confio em você. Olha, eu vou deixar a minha confiança com você. E aí, a criança começa a entender que ela não pode perder essa confiança. Porque isso foi depositado nela, né? Então, a gente tem esse olhar. E antes da gente fechar aqui, só para eu encerrar na última dica, vamos lá. Eu queria falar do autocuidado. E aí, eu queria falar do autocuidado para você, mãe, para você, pai. Para essa criança, esse filho se admirar, é importante que ele veja que você faz o mesmo. Por isso que a autoestima é fundamental. Tem um livro, né, da Dorothy chamado Autoestima do Seu Filho, que fala que a chave da felicidade é uma solução possível, né, para conflitos, que é uma solução, a chave da felicidade, da solução possível dos conflitos diários, ela é a autoconfiança. Então, o modelo de autoconfiança construído em família é a chave do sucesso, né? Vamos dizer assim. E isso tem relação com a autoestima. A forma como eu me vejo, a forma como eu me enxergo, é tão importante quanto eu dizer para o meu filho como ele deve fazer. Então, para que a gente entenda aí essa conexão de filhos, eu queria deixar uma última frase do Dr. Augusto, que diz que todo ser humano, ele é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, mas existem chaves erradas. Então, que você possa, depois desse bate-papo aqui, entender quais são as chaves certas para abrir o cofre do seu filho, para você se relacionar aí com a sua esposa, né, com o seu marido, enfim, nas suas relações. Que você entenda que tem uma chave falando, né, Tati, assim, por mais que esteja difícil, que a gente esteja num momento de crise, não está fácil para ninguém, a gente precisa saber lidar, né? Então, mesmo a criança não tendo um comportamento legal, a família estando angustiada, é preciso que a gente escolha a chave certa para cada situação, né? Tentando manter um autocontrole. E assim, eu acredito muito que as famílias estejam se empenhando e que vamos sair todos bem dessa, né? A família está aqui para apoiar, a escola está aqui para apoiar, e o que a gente puder fazer para ajudar, a Escola da Inteligência tem um canal disponível para ajudar as famílias, a escola está sempre, né, aberta para ajudar. Tem os encontros da família para diminuir essas angústias, onde os pais percebem que ele não é o único que não é perfeito, né? Isso é importante, a perfeição está longe de ser atingida, mas é muito importante que a gente aprenda com o nosso próprio dia a dia. Se hoje não deu certo essa minha atitude, como eu posso melhorar isso para amanhã? Então, acho que isso que fica, né? Foi muito bom conversar com você hoje. Agradeço demais a sua participação, agradeço a participação das famílias, né? Estamos aqui na contagem regressiva para encerrar. Muito obrigado, Tati. Obrigada a todos que estiveram presentes. É um assunto que não tem fim, né? Poderíamos ficar horas aqui conversando, mas te agradeço. Agradeço, viu, pessoal? E até a próxima, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo, Tati. Tchau. Um beijo, tchau.